Bem-vindos ao Nutrição Consciência, eu sou o nutricionista Marcos Jardim Eu sou o nutricionista Rafael Soares. e hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de whey. Então, Rafa, nós temos diferentes tipos de whey no mercado. É um assunto que já é bem esclarecido aí nas redes, né, por todos os cantos, mas ainda tem pessoas que têm uma certa dúvida em relação aos diferentes tipos de whey. Qual seria melhor, o mais indicado para alguma pessoa? Explica um pouquinho para a gente quais são as principais diferenças entre esses três tipos de whey que a gente tem. Então, Marquinhos, infelizmente ainda tem essa dificuldade, né, de compreender o que seria mais interessante de utilizar, né, desde pessoas saudáveis até pessoas que teriam dificuldade no consumo de uma proteína, por exemplo, líquida, né, um shake. Exato. Né? Então, assim, a gente tem três tipos de matéria-prima, três tipos de whey, que seria o whey concentrado, que é a primeira matéria-prima que é tirada do soro do leite, que ela é retirada do leite. Né? Essa matéria-prima ela tem um pouquinho mais de carboidrato, que seria, no caso, a lactose, né, uma maior parte, né, porque como é um processo ainda simples, eles preservam o máximo possível de proteína, mas ainda vem um pouco de carboidrato, né? E essa é uma das matérias-primas mais consumidas, né, porque ela tem um custo-benefício muito bom. Exato, é a mais comum que a gente vê o pessoal utilizando normalmente. Isso, né? justamente. E aí a gente tem a matéria-prima, né, a whey protein isolada, que ela já é uma matéria-prima que ela passa por além de ser retirada do soro do leite, ela passa por outro processo que é meio que basicamente é uma ionização, é uma limpeza da proteína concentrada. É como se eles quisessem tirar o É um máximo... processo mais refinado ali no processo de retirada do soro do leite. Isso, aí eles tentam retirar o máximo possível da quantidade de carboidrato, que seria a lactose, do whey concentrado. E preservar basicamente a proteína que existe ali, né? Quanto mais proteínas eles conseguirem preservar, eles buscam isso. Essa é a ideia, né? A ideia deles é preservar o máximo de proteína com pouco carboidrato, com pouca lactose. Né? Existem algumas pessoas que se beneficiam do whey isolado, né? Principalmente as pessoas que têm dificuldade com a lactose, né? Uma intolerância de baixa, moderada. Talvez as pessoas que têm mais severidade em relação à lactose, ao consumo, à intolerância, talvez pode acontecer ter algum desconforto ali, né? Sim, pode acontecer, né? O whey isolado ele não é retirado 100% a lactose, Ele né? ainda permanece uma pequena quantidade de lactose. Isso, não é a mesma quantidade do que o concentrado, mas é uma pequena quantidade. Certo. Né? E aí a gente tem a matéria-prima hidrolisada, né? Que basicamente é o isolado, só que passa por um processo de hidrólise. Né? Então eles quebram essa proteína em di e tripeptídeos, né? Seriam cadeias pequenas de aminoácido, né? Não é mais uma proteína, né? Intacta, ela já é quebrada, né? Para facilitar a digestão das pessoas. Então ela é um whey isolado com baixa lactose ou quase zero lactose, né? Que passa por esse processo de hidrólise para meio que quebrar ali um pouquinho essa proteína e já vir parcialmente digerida. Isso, é como se já tivesse basicamente pré-digerida para você ter essa facilidade na digestão. Certo. Então, algumas pessoas que têm dificuldade com o consumo proteico, dificuldade em digerir proteína, e tem que ficar usando enzima digestiva, né, para conseguir quebrar essas proteínas, essa proteína pode ser uma vantagem para essas pessoas. Entendi. Né? Então a gente já falou ali sobre as diferenças, né, entre esses tipos de whey e quais seriam os públicos que se beneficiariam de cada tipo dele. Sim. Ou seja, o concentrado seria indicado basicamente para um público geral, saudável, que não tem nenhum tipo de restrição. É a ampla maioria das pessoas que consomem esse tipo de produto. A maioria, né? Até por conta do custo-benefício dele. Ele tem um valor agregado mais baixo, né? Sim. O isolado para pessoas que talvez com uma leve intolerância à lactose, que poderia se beneficiar com esse consumo, né? Que não teria nenhum problema. E o hidrolisado para basicamente pessoas que têm uma dificuldade na digestão ali, mas não necessariamente, a depender desse grau de dificuldade de digestão, poderia até utilizar um isolado também. Aí isso é identificado junto com o paciente na hora da prescrição. E falando de custo-benefício, o concentrado sempre um pouquinho mais barato, isolado intermediário e hidrolisado já tem um valor agregado maior do que comparado aos outros, né? Aí, às vezes a gente vê um certo fator de confusão, porque as pessoas veem o hidrolisado como a matéria-prima mais cara e, consequentemente, acham que ele é a melhor opção.
por conta desse valor, não necessariamente. Justamente, Marquinhos, assim, a ideia do whey é meio que uma escadinha, né? Então começa ali com o concentrado, vem para o isolado, o hidrolisado. Então gera esse fator de confusão que então, o whey concentrado é o mais simples, o isolado é o médio e o hidrolisado é o melhor. Então é esse que eu vou utilizar para tanto hipertrofia ou para o consumo diário no emagrecimento. E não, basicamente essas proteínas elas têm a mesma relevância nesse quesito de consumo proteico ou hipertrofia, né? Uma pessoa saudável, se ela consumir whey concentrado, ela consumir um whey hidrolisado, que é o mais caro, ela vai ter o mesmo resultado. Não vai mudar o resultado dela. Importante a gente lembrar também que mesmo o whey concentrado, ele tem que ter uma porcentagem mínima de proteína ali na sua porção, né? Que é parte de 80% aproximadamente. E a gente já vê no mercado que às vezes o whey concentrado vem com menos proteína, né, dessa porcentagem na porção. Ou seja, talvez ele nem seria considerado ali um whey concentrado. Então a gente tem que ficar atento também que essas diversas marcas que surgiram no mercado, né, às vezes acabam se aproveitando ali de uma matéria-prima inferior ou colocando mais carboidrato, né, adicionando algum outro ingrediente ali no suplemento, mascarando um pouco essa quantidade de proteína. Então a gente vai lembrar que tem que, mesmo escolhendo um whey concentrado, a gente tem que se atentar à qualidade ali, né, conhecer bem a marca, saber a procedência, né, de onde vem esse suplemento para saber fazer uma boa escolha. E obviamente, né, tem que procurar algum profissional capacitado para que ele possa te indicar o melhor uso desse suplemento. Justamente, Marquinhos, porque assim, é muito comum a gente pegar no mercado, né, a gente fala batizado, né, acaba tendo uma quantidade muito alta de carboidrato e pouca proteína, também não vai adiantar. Então, se a gente comparar um produto desse com o hidrolisado, que tem uma qualidade maior, sim, obviamente o hidrolisado vai ter mais resultado, né, mas se for de matéria-prima, como você falou, de qualidade, bem provavelmente não. Então, assim, as pessoas que são saudáveis, não tem problema algum, não faz o menor sentido ou não tem necessidade alguma de consumir o whey isolado ou hidrolisado. Exatamente. E pode consumir tranquilamente o whey concentrado que você vai ter bons resultados. Como nós mencionamos, né, a ampla maioria das pessoas que utilizam suplementação de whey acabam utilizando o whey concentrado porque não tem nenhum tipo de restrição, né? Esses outros dois tipos que a gente falou seria realmente para pessoas em casos mais isolados, né? Seriam a exceção. A gente teria que avaliar cada caso e fazer a prescrição correta por conta dessas restrições alimentares. Justamente, tanto o whey isolado quanto o hidrolisado seria mais para pessoas que têm algum problema com a digestão, e aí ele sim faria sentido no consumo, tá, pessoal? Então aí deixa aí nos comentários qual whey você costuma utilizar, qual que você gosta mais, se você é intolerante ou não à lactose, deixa aí, ajuda a gente aí a nos seguindo, né? Se inscreve no nosso canal, deixa uma curtida e, se possível, compartilha esse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.